Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso 11º encontro, 11ª aula sobre o pensar em Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o texto intitulado O que quer dizer pensar, ou o que provoca pensar, Was heißt denken, que está no volume chamado Ensaios e Conferências. Na aula 10ª, a última que realizamos, Heidegger falava a respeito do retraimento. Ele dizia o seguinte: o que mais cabe pensar cuidadosamente em nosso tempo, que tanto nos dá a pensar, revela-se no fato de ainda não pensarmos. E Heidegger vai aprofundando este ainda não pensar. Este ainda não pensar, ele se dá não porque o homem não se envia, não se encaminha de uma maneira suficiente para ele, para o que provoca o pensar. Ele se dá porque isto que provoca a pensar se desvia. Só que Heidegger diz que esse desvio disso que nos chama a pensar não é uma mera negatividade privativa. Não desaparece isso que se desvia, que se retira ou se retrai. Não desaparece, mas aparece como retraimento. Não se trata de um nada nulo, de um nada privativo ou negativo. Trata-se antes do nada de uma retração, de um retraimento. Se dá como um acontecimento, como um evento, um Ereignis, esse retraimento. E Heidegger diz que este retraimento, ele diz respeito ao homem, ele concerne e toca ao homem de uma maneira mais profunda do que aquilo que o afeta como o real atual. Heidegger observa que pode sim o que nos afeta como real atual nos bloqueie para o que nos concerne mais profundamente como retraimento. No entanto, o modo de nos tocar, de nos concernir do retraimento, ele mesmo, é mais profundo e mais enigmático. É o que cabe pensar de uma maneira mais excelente em todo o exercício de pensamento. Retomando isso que vimos na aula 10, vamos agora ler um parágrafo adiante. Na tradução que temos da editora Vozes, o texto diz assim: o que de nós se retrai, a página 116. O que de nós se retrai à maneira mencionada, afasta-se para longe de nós. Mas precisamente isso nos leva junto e à sua maneira nos atrai. O que se retrai parece estar absolutamente ausente, mas essa aparência engana. O que se retrai
se faz vigente, a saber, através do fato de nos atrair, quer percebamos agora, depois ou mesmo nunca. O que nos atrai já concedeu encontro. Tomados pela atração da retração, já estamos no impulso para isso que nos atrai, à medida que se retrai. Vamos então agora ler com calma esta passagem novamente, atento ao que o texto diz. Primeiro ele diz: o que de nós se retrai à maneira mencionada, afasta-se para longe de nós. O que se retrai no modo que foi nomeado, precisamente se afasta de nós. O verbo, aqui temos dois verbos com os quais Heidegger está trabalhando. O verbo entziehen, que estamos traduzindo por retrair, e o verbo wegziehen. Wegziehen significa retirar. Tem também o sentido de ir embora, de partir. Wegzug, no sentido de partida. Então, o que de nós se retrai no modo como foi nomeado, se retira, vai embora, se afasta de nós. Então, o retraimento como uma retirada, como um distanciamento, como uma partida. Heidegger segue. Mas precisamente isso nos leva junto e, à sua maneira, nos atrai. Aqui Heidegger usa outros dois verbos, o verbo mitziehen e anziehen. No retraimento, que se dá a modo de uma retirada, de um ir-se embora, isso que vai embora nos leva junto neste ir-se embora. Pensemos, por exemplo, a experiência da despedida de alguém. Quando alguém vai para uma viagem longínqua e demorada, por exemplo. Ao ver partir aquele que se vai, aquele que fica, por assim dizer, vai junto. Nós dizemos o seu coração vai junto com aquele que parte. Ou, no caso da maior partida, a morte, no luto, se testemunha que o ir-se embora daquele que se retraiu na morte nos leva junto de alguma maneira. Heidegger usa depois do verbo mitziehen também o verbo anziehen. Anziehen quer dizer puxar, isto é, no retraimento, na medida em que se dá uma retirada que nos leva junto, no retirar-se, no ir-se embora,
acontece também uma atração, um impulso, uma atração. Anziehung é atração. Fala-se, por exemplo, de Anziehungskraft, né? A força de atração, de gravitação, por exemplo, da Terra, o magnetismo, né? Mas anziehend quer dizer atrativo, também encantador. Ou seja, o retraimento, ele, na medida em que se retirando nos leva junto, ele nos atrai, ele nos encanta. Em seguida, Heidegger diz: o que se retrai parece estar absolutamente ausente, mas essa aparência engana. O que se retrai se faz vigente. Ou seja, é uma aparência de ausência aquela que se dá com o retraimento. O que está retraído não se ausenta, mas está presente, se torna vigente, anwesend é o verbo aqui, mas trata-se de uma vigência ou de uma presença diversa da vigência e da presença daquilo que é o real, o efetivo, o atual, com o qual nos relacionamos em um primeiro plano no nosso cotidiano. Heidegger diz: o que se retrai se faz presente, se faz vigente, a saber, através do fato de nos atrair, quer percebamos, quer agora, depois ou mesmo nunca. A vigência do retraimento, a sua presença, se dá como atração. Agora, Heidegger diz: esta atração não necessariamente aparece de uma maneira consciente. Nós podemos não perceber esta atração. Podemos percebê-la, não percebê-la agora e percebê-la depois. Ou podemos mesmo nunca perceber, diz Heidegger, esta atração. A atração do retraimento, do que foi-se embora, do que, tendo se ido embora, nos levou consigo e nos atraiu. Nós citamos dois exemplos: uma despedida numa viagem de alguém que amamos e que parte, e também a despedida da morte, o luto. O amor e a morte são experiências deste tipo. O amado que foi-se embora, se faz vigente de uma outra maneira. Se faz presente de uma outra maneira. Aquele que também morreu se torna presente de uma outra maneira. Aqui, Heidegger diz que esta força de vigência daquilo que nos leva a pensar, daquilo que nos provoca, que nos chama ao pensar, aparece e se dá como
atração. Logo em seguida, Heidegger diz: o que nos atrai já concedeu encontro. Em alemão, was uns anzieht, hat schon Ankunft gewährt. Aqui Heidegger usa a palavra Ankunft, chegada, advento. Vem de ankommen, vir para a proximidade, chegar. Então, nós temos aqui um ir para a distância, que nos leva junto e assim também nos atrai. E neste ir para a distância se dá, paradoxalmente, uma chegada. Se dá um advento. Na própria despedida acontece um advento, uma chegada. No próprio distanciamento acontece uma proximidade nova, que talvez pode ser mais profundamente concernente ao homem do que a proximidade daquilo que está aí diante de nós, daquilo que nós designamos como real, como atual, como o presente em sentido objetivamente dado. O texto segue: tomados pela atração da retração, já estamos no impulso para isso que nos atrai, à medida que se retrai. Então, se nós chegamos, se nós alcançamos no retrair-se do que no empuxo, no puxar daquilo que se retrai, nós, tomados pela atração da retração, já estamos no impulso para isso que nos atrai, à medida que se retrai. Vou tentar reformular. Se nós, no puxar, na atração da retração, se nós chegamos na atração da retração, então nós estamos na puxada para aquilo que nos atrai, nos encanta, na medida em que se retrai. Então, a questão é aqui estar nessa puxada, nessa tração, do retraimento, da retração. Né? Então, isso significa estar tomado pelo encanto do mistério, do retraimento daquilo que nos convida, nos chama a pensar. Então, aquilo que nos chama a pensar
não na medida em que está aí objetivamente dado diante de nossos olhos ou ao alcance de nossas mãos. Aquilo que nos chama, nos convida a pensar, ele nos coloca na sua tração e atração, ele nos puxa para junto dele, na medida em que ele se distancia, na medida em que ele nos encanta com esse distanciamento, com esta retirada, com esta retração. Isto que nos convida, isto que nos chama a pensar, tem um modo de ser de uma vigência que parece uma ausência, mas não é. De uma vigência que é uma estranha presença retraída, retirada, discreta, imperceptível, inaparente. No ir-se embora, acontece um advento, uma chegada. Precisamente isso que carece de se pensar. Precisamente isso que dá a pensar. O advento que acontece no ir-se embora, na partida. A proximidade que vigora como distanciamento, como distância. A doação que vigora como recusa. Então, o pensamento carece de pensar este fenômeno, que é um acontecimento, que é o evento mais originário de todos os eventos. Então, o texto vai nos encaminhando nesta direção. Por hoje vamos ficar com a interpretação deste parágrafo. A próxima vez vamos ler o parágrafo seguinte, que continua a tematizar o retraimento, a retração, porém em relação à sinalização, ao sentido e ao sinal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.